mais um estudo na carta de Tito. Vamos começar aqui no texto, que vai do versículo 1 ao versículo 10. Vamos começar agora o capítulo 2 do livro de Tito, que diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Versículo 4 diz assim: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a quer dizer a nosso respeito. Versículo 9 e 10 para encerrar. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivos de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem provas de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então aqui a gente leu, né, os 10 versículos que a gente vai estudar hoje na carta de Tito, né? Então, para iniciarmos, vamos aqui algumas informações gerais que a gente já tem estudado desde o início do livro de Tito, né? Que a gente vai ver as informações gerais, é o remetente, é quem escreve a carta, né? A gente sabe que é uma carta de Paulo, uma carta paulina, né? Uma epístola, e Paulo, ele escreve para Tito, o pastor, né? E a igreja em Creta. Essa carta, essa epístola, né, vai ser escrita diretamente para o pastor Tito e como instrução para as igrejas que estão em Creta. E a data e local, né, de quando foi escrito, estava na 4ª viagem missionária. Então vemos aqui que é depois, né, da primeira prisão de Paulo em Roma, que ele vai ser solto. Aí, a partir desse momento que ele sai da prisão, ele vai fazer essa 4ª viagem missionária, que ela não é relatada, né, tantos detalhes na Bíblia, mas sabemos que ele estava nessa 4ª viagem missionária e é onde ele escreve essa carta a Tito. E o propósito da carta, né, que é a organização da igreja em Creta. Então, é uma carta que ela se encaixa, como a gente bem viu, quando a gente for estudar a Filemão, né, em qual das epístolas, né, a gente pode colocar a carta de Tito. Ela é uma carta pastoral, ela é direcionada ao pastor Tito, e ela tem como função, ela tem como objetivo, né, lidar com as igrejas de Creta, né, lidar com a organização. Ele dá instruções ao pastor Tito para como ele deve instruir as igrejas que estão naquela região, né, a região de Creta. Então, de maneira inicial, essa é a carta que a gente está estudando, né, já faz mais de um mês, né, um mês e um pouquinho. Então, foi escrita por Paulo, direcionada a Tito e as igrejas em Creta, e foi escrita dentro da sua 4ª viagem missionária. Aqui eu coloquei um resumo, que esse resumo, ele nos mostra o que a gente vai estudar hoje. A partir desse resumo, a gente vai ter já uma noção do que a gente vai estudar durante os versículos 1 ao 10 do capítulo 2. O primeiro ponto que eu destaquei, dividi aqui em 2 pontos, como a gente pode separar esse momento de estudo da gente, né, que vai do versículo 1 ao 10 do capítulo 2. O primeiro ponto é que Paulo ele vai contrastar os falsos mestres com o verdadeiro mestre. Então, como a gente viu no estudo passado, se o pessoal se lembrar do que a gente viu, né, faz um tempo que a gente está sem fazer o estudo, mas o estudo passado a gente viu algumas características dos falsos mestres, que eram pessoas que elas não se submetiam à liderança, eram pessoas rebeldes, arredias, e que muitas vezes elas se utilizavam de práticas judaicas como meio de salvação. Elas não acreditavam que Jesus era a única maneira de ser salvo. Então esses falsos mestres
Acreditavam que não somente a fé em Jesus poderiam salvar, mas que eles deveriam, por práticas judaicas, né, por comportamentos judaicos, eles atribuindo a isso a obra de Cristo, e essas práticas judaicas eles seriam salvos, e não somente pelo sacrifício de Cristo, né? Então Paulo ele fala sobre esses falsos mestres e como eles não respeitavam a liderança, não respeitavam a sã doutrina. E agora, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, vamos ver qual é a atitude de um verdadeiro mestre. Como o Paulo ele vai até orientar o próprio Tito de como ele deveria agir, como ele deveria guardar a sã doutrina. Então, o primeiro ponto que a gente pode destacar aqui do nosso estudo vai ser esse, que Paulo ele vai fazer um contraste entre os falsos mestres, aqueles que Tito deveria combater esses falsos ensinamentos que aconteciam em Creta, e vai falar também como ser um verdadeiro mestre, né? O segundo ponto é que Paulo ele vai se voltar para a supervisão pastoral das comunidades cretenses. Como a gente viu, né, no início, essa carta ela é considerada uma carta pastoral. Paulo ele vai falar diretamente para Tito, né, como pastor, mas ele vai dar direção pastoral para aquelas igrejas, né? Então ele vai agir como um mestre que ele sente esse cuidado, né, pelaquela comunidade. Então, como um pastor, ele é instituído como uma liderança que recebe de Deus, né, essa responsabilidade de instruir as igrejas. Paulo ele vai instruir como um pastor a Tito e as igrejas em Creta. Então, vemos aqui também que ele vai direcionar suas exortações a grupos selecionados. Esses grupos vão ser divididos em idade, entre sexo, né, entre homem e mulher, e entre posição social. Então, o que vamos ver aqui vai ser uma lista também de orientações, né, do apóstolo Paulo a esses diferentes grupos da igreja, né, a homens mais velhos, e aqui mais velho, né, não vai ser só no sentido de pessoas mais idosas, né, os idosos na igreja, mas aqueles que são mais experientes na fé, e também vai direcionar também a homens, a mulheres, e também a grupos sociais, né, a patrões e a empregados. Então, vamos ver aqui, partindo do primeiro versículo. Versículo 1 de Tito 2 vai dizer assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, o estudo ele já começa com Paulo falando, tu, porém, se referindo a Tito agora. Ele aqui vai começar a sua exposição a partir do versículo 1, direcionando a sua fala a Tito e fazendo uma recomendação a ele, né? Fala o que convém à sã doutrina. No comentário do Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer assim: a expressão grega, esse termo, né, que ele coloca, tu, porém, destaca que Tito deveria se distinguir dos falsos mestres, tanto na doutrina quanto na conduta, tanto na teologia quanto na ética. Essa própria expressão, né, tu, porém, vai mostrar esse contraste que Paulo ele vai querer do pastor Tito, quando ele fala, né, que ele fala tu, porém, ao contrário, né, dos falsos mestres, que são respondões, que colocam conceitos ou até comportamentos judaicos, né, eles atrelam isso a um meio de salvação. Ele vai falar que ele deveria se manter no que vamos ver em seguida, a sã doutrina. Quando a gente vai dizer assim: a melhor maneira de combater a heresia é ensinar a verdade. A sã doutrina tem a ver com a totalidade dos ensinamentos dados por Deus à igreja por meio de sua palavra revelada. Então, a primeira recomendação que Paulo ele vai fazer ao pastor Tito é que ele conserve a sã doutrina. Quando ele diz tu, porém, fazendo contraste com os falsos mestres, ele diz, ao contrário daqueles que utilizam da doutrina como um meio de alcançar merecimento próprio, ao contrário daqueles mestres que pervertem a doutrina verdadeira de que somos salvos por meio da obra de Cristo na cruz e utiliza ações e comportamentos, né, que é muito atrelado à cultura judaica. Ele diz prega a sã doutrina, e aqui o Hernandes ele vai explicar o que seria esse termo, né, a sã doutrina. A sã doutrina aqui ele vai entender que é a totalidade dos ensinos dados por Deus. Então, o que está se referindo é o que nos foi revelado por Deus. Como temos hoje, né, a Sagrada Escritura, tanto o Antigo e o Novo Testamento,
eles são revelação de Deus, e isso é o que Paulo está lidando, dizendo que é a sã doutrina. A sã doutrina é tudo que foi revelado por Deus. Então, não é por ensinos humanos ou por comportamentos, mas a sã doutrina é aquilo que recebemos de Deus, aquilo que recebemos dos profetas e aquilo que recebemos do próprio Jesus quando encarnou, né? E por meio do seu ensino, por meio do seu evangelho. Então, aqui Paulo ele já começa esse capítulo lembrando a Tito como ele deveria ser um verdadeiro mestre, né? E o verdadeiro mestre, ele conserva a sã doutrina, ele conserva aquilo que foi revelado por Deus por meio de sua palavra. Aqui o Hernandes ainda vai dizer, ele vai citar o John Stott, que diz que essa palavra, né, no grego, né, a sã, que ele relaciona com a doutrina, a sã doutrina, significa estar saudável, ser íntegra. Essa palavra é com frequência usada nos evangelhos com respeito a pessoas que, tendo sido curadas de algum defeito físico ou de uma incapacidade, agora estão totalmente sadias, com todos os seus órgãos e faculdades funcionando normalmente. Então, o que Paulo está querendo dizer com sã doutrina? Sã, ele significa saudável, íntegra. Então, quando ele utiliza esse termo, né, que, como é que vemos pela essa citação, que é utilizado para quando algo está saudável, algo foi curado, né? É quando Paulo se refere a uma doutrina saudável, em contraste com os falsos mestres que tinham uma doutrina que era uma doutrina doente, era uma doutrina que ela não era saudável no sentido de que ela não era verdadeira, ela possuía uma falha, né? Ela possuía algo que, tipo, a contaminava. Então era isso que Paulo estava dizendo, não deixe que a sua doutrina seja contaminada por religiosidade, por legalismo, por coisas que são aquém, coisas que são fora, né, do que o próprio Cristo revelou, a própria palavra de Deus, que ela nos fala. Então a doutrina saudável é essa doutrina que não é contaminada, né, por coisas externas, por coisas que estão que vão de fato contra o que Deus revelou, aquilo que é palavra de Deus. Vamos aqui para o versículo 2. Se alguém quiser dar algum adendo ou falar alguma coisa, é só levantar a mão aqui que a gente passa a palavra, né? Então, quando a gente vê aqui agora o versículo 2, vai dizer assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Vamos ver aqui agora o primeiro grupo a qual Paulo ele vai se referir. E esse grupo é como na nossa tradução, homens idosos. Mas vamos ver aqui para frente o que significa, né, esses homens idosos. Não somente pessoas de idade avançada, mas aqueles que são considerados irmãos mais experientes na fé, né? Aí ele coloca alguns adjetivos, né, algumas ações que eles deveriam ter, né, uma coisa que eles deveriam ser na sua comunidade de fé. Eles deveriam ser temperantes, eles deveriam ser respeitáveis, eles deveriam ser sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então vamos ver cada um desses adjetivos. Hernandes Dias Lopes aqui vai dizer com relação a esse grupo, né? Os homens idosos deveriam demonstrar 4 virtudes cardeais: temperança, boa reputação, sensatez e maturidade espiritual. E vamos ver cada uma delas. Primeira é a temperança. O Hernandes vai dizer assim no seu comentário: essa palavra tem a ver com o domínio do vinho. A palavra grega, que é utilizada para o termo temperança, significa literalmente sóbrio, em contraposição a ser muito indulgente com o vinho. Trata-se de uma pessoa que tem seus apetites sob controle. Então, a primeira palavra aqui que Paulo vai utilizar é com relação a você ter um autodomínio, um autocontrole, e aqui mais especificamente com relação ao vinho, né? Que vemos na cultura antiga, até questão dos judeus, né? Até os gentios, eles tinham o hábito e o costume de poder, quando comiam, quando ceavam, utilizar-se do vinho, né? Como uma bebida comum, né? De sua refeição. E Paulo aqui, ele fala que eles não deveriam cometer o pecado da insensatez, né, no sentido de que se deixar ser dominado pelo vinho, né, que seria o pecado da embriaguez.
Então ele fala que eles sejam temperantes, né? Que eles possuam o domínio de si mesmo com relação a esse alimento que possa tirar o seu controle, né? O seu autocontrole. Então a primeira coisa aqui que Paulo ele vai utilizar como um perfil, né? De como um homem mais velho, né, um homem com mais experiência na igreja, ele deveria ser temperante, ele deveria possuir esse domínio próprio. A segunda é que ele deveria ser respeitável, né, ele deveria ser uma pessoa respeitável. O Hernandes vai dizer que sim, trata-se de uma pessoa que tem vida ilibada, caráter impoluto, bom testemunho desde fora, uma pessoa que não tem brechas no escudo de sua fé, alguém que não pode ser acusado de escândalo. A palavra grega aqui, que utiliza para falar de respeitáveis, cujo significado é comportamento solene e austero. Então é interessante de pensar sobre também como Paulo ele vai construindo isso, né? Cada um desses adjetivos, ele fala que ele seja temperante, ele possua seu domínio próprio, ele seja uma pessoa respeitável, uma pessoa que possui um bom testemunho de sua família, aqueles que estão ao seu redor. Então ela tem que ser uma pessoa que possui um domínio próprio, e que ela possui também, diante da sua comunidade de fé, diante do lugar onde ele vive, seja uma pessoa de conduta ilibada, seja uma pessoa que não é brigão, não é uma pessoa que possui contenda com os outros, mas ela deve ser uma pessoa que não possui um escândalo em sua vida, tanto pessoal, né, fora da igreja, quanto também dentro da igreja, ser uma pessoa considerada respeitável pelos irmãos em fé. Outro adjetivo que ele vai utilizar também é sensatos. O Hernandes vai dizer assim: trata-se daquela pessoa que mede suas palavras, seus gestos, suas ações e suas reações. A palavra grega aqui, que é utilizada para sensatos, né, descreve o homem que vive sob controle, que sabe governar cada instinto e paixão. Então, novamente, aqui ele vai reforçar o controle, né, o autodomínio, né, o controle próprio de si mesmo, né? Que é uma pessoa que vive sob controle de si mesmo. Então, uma pessoa sensata, uma pessoa que por qualquer coisa vai perder a cabeça, vai perder a noção, vai se deixar pela raiva, se deixar por qualquer sentimento que o faça pecar, né? Então, ele novamente fala sobre o autocontrole. Então, ele tem que ser temperante, ser uma pessoa sensata, de conduta ilibada. Então, é isso que se espera daqueles que são os irmãos mais velhos na fé, na igreja. E depois ele vai dizer, acho que o último adjetivo, né, a última forma que ele vai, a última orientação, né, que ele vai utilizar para aqueles que são mais velhos, que sejam sadios na fé, no amor e na constância. Então ele vai dizer assim: a maturidade cristã tem a ver com a teologia que abraçamos, com o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos, e também com a maneira que nos comportamos diante das previsões da vida. Então ele diz que essas pessoas elas devem ser sadias, né, serem saudáveis, né? Lembra até o texto que ele utiliza com relação a Tito, devem ser saudáveis em sua fé, em sua teologia, em sua relação para com Deus, não sejam pessoas que possuem conflitos muito grandes em sua fé, pessoas que já estão no início da sua caminhada, né? Já que são pessoas mais experientes, são pessoas que possuem são sadios, né, em sua fé, são pessoas que possuem uma vida, né, relacional com Deus sadia, e também com amor, né, que o Hernandes vai dizer, com relação a Deus e para com o próximo. Então ele tem uma vida saudável, uma vida de uma boa relação para com Deus, no sentido de que tipo, ele não possui esse conflito de uma pessoa que inicia a sua jornada, mas uma pessoa que já está há tempo sendo trabalhada pelo Espírito Santo, que possui essa relação com Deus de maturidade, né? E também não só para com Deus, mas também com seus irmãos em fé. E possui essa constância, né? Essas pessoas que não estão de bem com os irmãos, ou até em sua fé, em um certo momento, mas depois de outros momentos acabam sofrendo os conflitos internos, né? Mas sim que eles são sadios e possuem essa constância. Então, que os irmãos mais velhos na fé, eles possam ter cada um desses adjetivos, né? E ele vai colocar aqui sadios na fé, no amor, e sejam constantes nisso, né? Então, esse aqui é o primeiro grupo que Paulo vai se referir, são aos irmãos mais velhos, os irmãos mais experientes da igreja. Então, vamos aqui agora ao segundo grupo. Versículo 3, versículo 4. Versículo 3 vai dizer assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas
a amarem ao marido e aos seus filhos. Então vemos aqui que o próximo grupo é as mulheres idosas, as mulheres mais experientes na igreja. Então ele acaba de falar primeiramente ao grupo de homens mais experientes, os homens idosos, se referindo também a homens idosos, mas também aos homens mais experientes na igreja. E ele vai acrescentar, a partir do momento que ele vai falar desse segundo grupo, semelhantemente. Então, não quer dizer que aquilo que foi falado para os homens mais idosos, os homens mais velhos na fé, não se aplique também às mulheres mais velhas ou às mulheres mais idosas. Diz que, como ele coloca semelhantemente, vamos ver que o Hernandes vai dizer isso, também se refere àquilo que ele fala sobre a temperança, de serem sadios na fé, de possuir uma conduta ilibada, também deve ser acrescentado também a esse segundo grupo, né, nessas mulheres idosas. Então, aqui ele vai colocar algumas outras ações também que elas deveriam ter. E vamos ver aqui durante o... Vamos lendo, né? Aí o Hernandes Dias Lopes, assim como eu falei, quando ele diz semelhantemente, né, ele diz que a palavra aqui, ela acentua que as virtudes elencadas no versículo anterior devem ser observadas também pelas mulheres idosas. Paulo destaca duas coisas importantes aqui que devem caracterizar as mulheres idosas, que é ser cuidadosas quanto à maneira de viver e cuidadosas quanto à maneira de ensinar. Então, a forma que a gente vai separar, né, para a gente estudar, que é a forma que o Hernandes ele separa, né, para conseguirmos entender o que Paulo ele vai falar para esse segundo grupo, né, do versículo 3 ao versículo 4, é que Paulo ele vai dar orientações para maneiras de como elas devem viver e também a maneira de como elas devem ensinar as outras mulheres mais jovens, né. Então, vamos começar aqui pelo primeiro objetivo, né, que ele coloca, a primeira coisa que elas deveriam ser atentas, né, que elas, na sua maneira de viver, elas não deveriam ser caluniadoras. Ele vai dizer aqui, a palavra grega usada para descrever caluniadoras é diabolos. O diabo é o patrono das pessoas que se entregam à calúnia, à fofoca e à maledicência. Então aqui Paulo, quando ele vai iniciar as suas orientações para esse novo grupo, ele vai destacar a palavra caluniadoras. É interessante o termo que é utilizado, né? Que o Hernandes ele faz questão de mostrar o termo e como ele pode ser a tradução, né? A maneira para a qual Paulo utiliza esse termo para significar outra coisa, né? Tipo, para fazer referência, né? Para fazer referência ao próprio diabo. Caluniadoras é pessoas que falam das outras de maneira a difamarem elas, né? E ele diz que o diabo é o patrono dessas pessoas, né, que costumam fazer calúnias contra outras, fazerem fofocas, falarem mal das outras pelas costas. Então a primeira recomendação que Paulo fala, essas irmãs mais velhas, é que elas não sejam dessa maneira, que elas não caluniem as outras pessoas, que elas não percam o seu tempo, né, fazendo fofoca de uma das outras e caluniando elas, porque aqueles que fazem isso são do maligno, né, são do diabo. E a outra característica também, que ela fala que não sejam escravizadas a muito vinho. Ele vai dizer assim, a embriaguez é um vício degradante em todas as pessoas, mas quanto mulheres que deveriam ser exemplos de conduta, capturam-se a embriaguez, isso se constitui um terrível escândalo. Então a gente viu como Paulo, quando ele fala com o primeiro grupo, né, dos homens mais velhos, ele fala também sobre isso, sobre a temperança, né, de não ser escravizada ao álcool, né? E novamente aqui ele volta a falar sobre isso, mas com relação a essas mulheres, né, a esse segundo grupo. Então ele mostra essa preocupação de eles terem esse domínio próprio. Se eles fazem uso, né, dessa bebida, que eles não deixem que ela tome conta, né, de sua consciência, que elas sejam pessoas que possuem esse domínio próprio no consumo de seus alimentos, né? Então, a primeira recomendação, quando ele fala, né, para esse segundo grupo, é não sejam caluniadoras e também não sejam dadas demais ao vinho, né? Que ela não percam sua consciência por conta do vício e da embriaguez, né? Aqui a gente já vai ver a maneira de como elas devem ensinar, né? A primeira parte, como o Hernandes ele vai separar, né? Que é a maneira de como elas devem viver, não sendo caluniadoras, não sendo dadas demais ao vinho, mas agora também a maneira como elas devem ensinar. Então ele vai começar assim. As mulheres idosas deveriam não apenas praticar o bem, mas ser mestras do bem. Deveriam não apenas ser exemplo, mas também instruir as jovens recém-casadas a amar seus maridos e filhos. Então a primeira orientação que Paulo ele vai dar para essas mulheres mais velhas com relação a elas ensinarem e a elas serem exemplos para as mulheres mais jovens
é com relação a amarem os seus filhos e ao seu marido, né? Amarem o seu marido e aos seus filhos. Então, elas deveriam possuir essa conduta de temperança, elas deveriam viver não caluniando umas às outras, caluniando a sua comunidade de fé, mas elas deveriam instruir as jovens, né? As jovens recém-casadas, né, a amarem os seus filhos e os seus maridos. Então, essa é a primeira recomendação que Paulo ele dá a maneira como elas devem ensinar. Ainda com relação a esse termo, né, mestres do bem, o Enes vai dizer assim, a palavra grega usada aqui, que se refere, né, ao que acabamos de ler, que significa mestres do bem, o professor de boas obras, a palavra não se refere à instrução formal, mas sim ao conselho e encorajamento que elas podem dar, em particular, pela palavra e exemplo. Então, mestres do bem fala sobre tanto da conduta delas, como elas são vistas pela sociedade, como elas são vistas pela igreja, mas também pela maneira até de orientações por experiência, né? Como elas já viveram a partir do casamento, são pessoas mais experientes também na sua fé e em sua caminhada, elas deveriam ser exemplos, tanto em sua vida, quanto também em orientar as jovens de como elas deveriam agir e aconselhá-las a cuidarem do seu lar, cuidarem do seu marido e também dos seus filhos. Então, vamos aqui agora para o terceiro grupo, que são as jovens recém-casadas. Então, ainda vamos estar no versículo 4, né? Porque eles se conectam, mas se não lemos o versículo 4, vai dizer assim: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos e serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, a gente viu que a instrução, né, com relação às jovens, e também como as jovens deveriam receber essa instrução, né, que as mulheres mais velhas deveriam ser esse exemplo para elas, e elas deveriam ensinar isso a elas, e as mulheres deveriam receber, as mulheres mais jovens, né, recém-casadas, deveriam receber essa instrução. O Hernandes vai dizer aqui, né, com relação a como o Paulo ele vai lidar com isso, né, dizer que as palavras, né, indicam que as mulheres jovens devem ser amorosas com o marido e filhos, respectivamente. As jovens recém-casadas não devem negligenciar o marido e os filhos por nenhuma razão. Então, a primeira recomendação que Paulo ele vai fazer às jovens, né, as jovens casadas, é que elas não negligenciem o cuidado do seu marido e dos seus filhos. É interessante como ele coloca aqui esses dois, né? Porque ele não faz distinção como um superior ao outro, que muitas vezes a gente pode pensar, né? E muitas vezes a gente ouve até mulheres no mundo falando isso, né? Que o filho delas é mais importante para elas do que o seu marido. Mas não é assim como Paulo ele vai instruir as jovens casadas, né? Que diz que tanto o seu marido quanto os seus filhos, eles são respectivamente importantes a ela, no sentido de que elas devem amarem com tal importância e até mais, tipo, em certo sentido, a gente vê ao seu próprio cônjuge, né? Isso com relação aos dois, né? Tanto ao homem quanto à mulher. De amarem e respeitarem um ao outro e entender a importância de um para com o outro e de que os filhos não são mais importantes, né? Nesse sentido. Então, vemos a primeira recomendação que Paulo ele faz com relação a isso, que elas não devem negligenciar o seu marido ou o seu filho e amarem de maneira, tipo, respectivamente, né? Não de uma maneira a negligenciar um ao outro, mas a cuidarem de ambos, tanto o marido quanto os filhos. A segunda recomendação é que elas sejam sensatas. A palavra grega, né, utilizada, descreve uma pessoa que tem domínio próprio, autocontrole. É a pessoa que domina suas paixões, em vez de ser dominada por elas. Então, aqui, após ele falar, né, sobre a conduta que ela deve ter em seu casamento, com relação ao seu marido e ao seu filho, fala como ela deve agir também, tanto na igreja, tanto em sociedade, quanto também em seu próprio casamento, que ela possua um autocontrole, que ela seja sensata, que ela não haja de maneira precipitada, e é uma recomendação que vemos que ele faz a cada um dos grupos, né, esse autocontrole, esse autodomínio, que não ser dada a raiva, não ser dado, tipo, a emoções que são, tipo, acontecem, né, de maneira momentânea, mas de que elas devem possuir esse autocontrole de si mesmas. Então, até com relação
ao seu próprio casamento e também a sua vida na igreja e a sua vida na comunidade. Elas devem ser honestas. A palavra grega, né, descreve aqui a pureza moral no matrimônio. As mulheres deveriam ser puras de mente e coração. O que é interessante que o próprio Hernandes ele vai dizer, né, no seu comentário, que isso aqui, com relação a honestas e a pureza, fala também de fidelidade no casamento. Então ele fala para elas que elas deveriam ser deve ser pura em seu matrimônio, com relação à fidelidade para com seu marido, que elas não deveriam serem pessoas que vivem em promiscuidade, que vivem em infidelidade, mas que eles deveriam honrar aquilo que Deus, o casamento que Deus deu a elas, né? Então acho que honrando isso de maneira pura, né? Vivendo de maneira pura, né? Vivendo em fidelidade, vivendo conforme aquilo que a palavra nos ensina com relação ao casamento, né? Que é a união né, dessas duas pessoas que se tornam uma só carne. Então, a recomendação que Paulo ele faz aqui também é a fidelidade no casamento. E aqui é interessante que ele vai falar sobre outra característica, que sejam boas donas de casa. Interessante como o Hernandes ele vai abordar esse assunto. Vai dizer que a palavra grega utilizada, traduzida por boas donas de casa, significa literalmente trabalhando em casa. E aqui Paulo ele vai, aqui o Hernandes né, ele vai explicar mais diretamente o que Paulo está querendo dizer com isso, né? Ele diz que Paulo está comentando aqui aquele estilo de vida ocioso de algumas mulheres que viviam andando de casa em casa, adotando um estilo de vida fútil. E aqui é interessante de ver que Paulo está lidando com um problema que era comum naquela época e que Paulo ele fala sobre isso em Timóteo 5,13, quando ele vai falar que existiam mulheres que ficavam de casa em casa, gastando o seu tempo em coisas que às vezes não agregavam, mas estavam na casa de umas, falando mal de outras, e até o seu próprio convívio acabava não acrescentando nada para elas, né? Então é uma vida fútil, Paulo está dizendo aqui. Elas devem ser boas donas de casa, mas no sentido de que elas não devam estar em casa, gastando o seu tempo com coisas que muitas vezes não agregam a ela, né? E Paulo ainda vai, e o Hernandes, né, perdão, ele vai ainda explicar um pouco mais, né, aprofundar o que Paulo também quer dizer com isso, né, ser boa dona de casa. Ele vai aqui usar a referência do John Stott novamente, que diz que era a opinião que não seria legítimo tomar esse versículo como base para estabelecer a condição de permanecer em casa como um estereótipo para todas as mulheres, ou para proibir as esposas de terem uma atividade profissional. O que de fato é afirmado é que a mulher que aceita a vocação do casamento e tem marido e filho devem amá-los e não negligenciá-los. Então, que é interessante a gente pensar que Paulo aqui não está fazendo uma afirmação dizendo que todas as mulheres devem ser donas de casa. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo, novamente, ele estava combatendo uma coisa que estava comum naquela época e que vimos na referência, estava em Timóteo, que de mulheres que muitas vezes não cuidavam das suas obrigações, mas viviam em casas das outras, ocupando a sua vida com coisas que muitas vezes não acrescentavam nada a elas, né? Mas sim que, não quer dizer que todas as mulheres devem cuidar de suas casas, né? Como um meio de estereótipo, né? Com obrigação a todas elas. Mas, e que ele estava falando daquele comportamento fútil. Então, quer dizer que, com relação a isso, aquelas que possuem esse chamado, né? Ou que aquelas que por opção ou por vontade, desejam cuidar de suas casas também, isso aqui também é direcionado, mas não quer dizer que todas as mulheres devem isso é uma fala de Paulo, dizendo que todas as mulheres deveriam, né, ser donas de casa, não quer dizer isso. Ele combatendo algo que acontecia naquele momento, mas também é uma recomendação, né, aquelas, né, que decidem isso, né, que por opção escolhem isso. Aí o Hernandes vai concluir assim, Paulo está se opondo não que a mulher tenha uma profissão, mas ao fato tão corriqueiro de se tornar ociosa e ficar indo de casa em casa, como eu relatei anteriormente, né? Aqui ele dá mais uma característica, né, para as jovens casadas, que diz que a bondade é a atitude de investir o melhor da vida na vida dos outros. Elas deveriam ser bondosas, deveriam ser, quando ele vai explicando, né, as características, né, no suporte de casa, elas deveriam ser bondosas. Então, elas deveriam ser pessoas acolhedoras,
pessoas que cuidam uma das outras, pessoas que se importam, né, e que praticam o amor para com o próximo. Então essa é uma outra virtude que Paulo ele fala com relação a esse terceiro grupo. Aqui ele vai dizer novamente, né, agora uma outra recomendação de Paulo, né, uma outra instrução, né, de Paulo. Ele vai dizer sujeitas ao marido, que ele vai utilizar, o Hernandes vai utilizar uma outra citação, que diz: está correto quando diz que não se trata aqui de uma subserviente e dócil rendição a tudo que o marido exige. Ela administrará o lar com bondade, em concordância com a vontade do marido, não sem ele nem contra ele. Aqui sujeitos ao marido, é interessante pensar, né, por conta da doutrina, né, que a gente conhece, é tão comum, né, que nós como cristãos, que é a submissão com relação à mulher ao seu marido. E o Hernandes, né, vai nos colocar aqui que isso aqui não quer dizer que seja uma rendição, né, subserviente a toda a vontade de um marido, como muitas vezes o pessoal ímpio, quando ouve isso, né, principalmente visões feministas, né, que falam que a Bíblia diminui a mulher em algum sentido. Isso não é verdade. Que fala de uma submissão não no sentido de que a mulher é inferior, mas de que a mulher, ela, no conceito, né, como entendemos, ela é uma auxiliadora, como a própria palavra coloca. E quando Paulo ele vai trabalhar nisso, acho que não sei se é em Corinto, se é na carta aos Coríntios, que ele vai dizer com relação também ao próprio Filho de Deus, né, que Jesus ele se submete, né, ao Pai, assim também como a mulher se submete ao seu marido. Então não quer dizer que o Senhor Jesus é inferior ao Deus Pai, e também não quer dizer que a mulher é inferior ao seu marido, mas até como Paulo vai argumentar, né, pela questão criacional, o homem foi criado primeiro. Isso não quer dizer que ele é superior de alguma forma, de maneira nenhuma, mas de que essa foi a vontade de Deus, e que essa submissão, né, que sejam sujeitas, né, não quer dizer que elas sejam inferiores, mas sim que elas estão de maneira a auxiliar o seu marido. Aqui o Hernandes ele vai explicar um pouco mais disso, né? Vai dizer que a liberdade e a igualdade da mulher não se contradizem com a subordinação ao seu marido, desde que essa subordinação aconteça de forma espontânea e não segundo as concepções das fantasias masculinas de superioridade e de sua cobiça por dominação. Novamente, ele deixando claro isso, né? Dizendo que não quer dizer que a mulher é inferior e por meio de ela ser sujeita, né, ao seu marido, quer dizer que ela vai obedecer todas as suas vontades, né? Isso não é o que a Bíblia diz, mas sim que ela é sua auxiliadora. Então, é interessante como Paulo ele vai trazer essa orientação para as mulheres jovens, né, que estão iniciando o seu casamento. Então, como elas deveriam agir. Então, elas deveriam amar seus maridos e seus filhos, também serem sujeitas a ele, no sentido como entendemos, né? Vamos agora para o quarto grupo, que é os jovens, né? Ele diz: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Aqui, com relação a esse novo grupo, né, de jovens. O Hernandes vai dizer assim: os jovens devem ser exortados a serem criteriosos em tudo. O próprio Tito deveria se encarregar desse trabalho de encorajar os jovens a viver um alto padrão, juventude não é sinônimo de imaturidade. O padrão para os jovens não é inferior, nem eles estão isentos da responsabilidade de viver de forma cuidadosa em todas as áreas da sua vida. Então a gente viu aqui Paulo lidando com vários grupos, que ele começa, né, falando de homens mais velhos, depois vai para mulheres mais velhas, depois ele vai lidar com as mulheres jovens, né, recém-casadas, agora ele vai lidar com o jovem, aqui com relação a homens e a mulheres, né. E a primeira coisa que ele vai falar sobre eles, né, que em todas as coisas eles deveriam ser criteriosos. Interessante a gente ver quando Paulo ele vai falar sobre os homens mais velhos e as mulheres mais velhas, né, sobre o seu autocontrole, sua conduta, né, diante da sociedade, diante da sua comunidade de fé. E ele vai cobrar isso também dos jovens, né, em todas as coisas, em tudo que eles fizerem, que eles sejam criteriosos, que eles não sejam, dadas, né, a imprudência, que não sejam dadas as coisas momentâneas da vida, que não sejam pessoas que vivem em busca, né, de coisas que muitas vezes não satisfazem
de verdade, mas que sejam criteriosos em tudo que fazem. Eles deveriam carregar, né, deveriam se encarregar desse trabalho, de viver pela maneira a qual a palavra nos ensina, viver algo que muitas vezes a sociedade não espera de um jovem, né? De serem responsáveis, de viverem de maneira a honrarem a sua família, a honrarem a sua comunidade, a honrarem aqueles que estão ao seu redor. Então, Paulo, ele cobra também que nós, como jovens, né, sejamos criteriosos em nossas ações, que não sejamos imaturos, né, em nossas decisões, mas baseados naquilo tudo que Paulo até nos instruiu, com relação à sua sã doutrina, com relação à palavra de Deus, né? Deveríamos ser criteriosos a ela. Mas ele vai dizer assim ainda. A palavra grega usada por Paulo é novamente aquela que a gente viu, né, sobre autodisciplina. Fala, né, autodisciplina, autodomínio, autocontrole. Então, segundo Stott, Paulo está pensando no controle do temperamento e da língua, da ambição, da avareza, especialmente de apetites carnais, inclusive as compulsões sexuais, de modo que o jovem cristão permaneça dentro do imutável padrão cristão de castidade, antes do casamento, da fidelidade e depois dele. Então é interessante aqui esse autocontrole, esse autodomínio, né, que ele vai se referir a diversas coisas, né, a diversos momentos da vida do jovem. E aqui ele vai falar sobre o temperamento, né, dos jovens, muitas vezes são dados à raiva, à inveja, a serem caluniadores, né, fala aqui também da língua, né, de muitas vezes falas que são pecaminosas, e também com relação à impureza sexual. Muitos jovens, ao longo de sua juventude, vivem, e como a Bíblia nos ensina, né, vivem em castidade até o seu casamento. Então, essa orientação, sejam criteriosos, também não vivam em impureza sexual, mas vivam em abstinência para a honra e glória do Senhor. Então, aqui é interessante ele falar com relação a essas diversas coisas. Como ele fala, serem criteriosos, eles englobam, né, várias coisas, inclusive essas, né, temperamento, a língua, e também a sua pureza sexual. Agora o versículo 7 e 8 diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a que dizer a nosso respeito. E aqui agora, Paulo ele vai se referir diretamente a Tito. Vemos aqui que ele fala, né, dos homens mais velhos, das mulheres mais velhas, das jovens recém-casadas, dos jovens em geral, e agora ele vai direcionar a sua fala ao próprio pastor Tito, né? Aí aqui ele vai dizer, né, com relação ao versículo 7, né, padrão de boas obras. A vida do líder é a vida da sua liderança. Ele ensina não apenas com palavras, mas sobretudo com exemplo. Então é interessante Paulo ele cobrar do próprio Tito, que é interessante ele ver que ele pode estar falando de várias pessoas da comunidade da fé, né? Dos jovens, dos homens mais velhos, mas aqui Paulo ele direciona a sua fala e a sua cobrança para com o próprio pastor, né? Dessas igrejas em Creta, que seria Tito. Ele diz para ele que ele precisa ser exemplo dessas boas obras, precisa ser padrão. Então, para que ele possa, de maneira a exortar os irmãos na fé, para que ele possa, por meio da sã doutrina, orientar esses irmãos, e deveria também demonstrar por meio da sua vida, por meio da maneira como ele também ensina, mas também pela maneira como ele vive, e como pastor ele ser padrão disso, né? Padrão dessas boas obras. Agora a gente vai dizer assim ainda também: antes de motivar a igreja à prática de boas obras, Tito deveria ser um padrão de boas obras. O líder não ensina apenas mediante preceitos, mas também pelo exemplo pessoal. Então aqui Paulo, ele orienta a Tito, né, a não somente cobrar de maneira oral, né, de maneira por meio de suas pregações, né, por meio de seus ensinos, a essa boa conduta, né, da sua comunidade de fé. Não deveria somente só instruir aos jovens a serem a viverem de maneira temperante, né, aos velhos, né, a terem uma boa conduta, mas também ele possuir também todas essas qualidades. Então é interessante quando ele vai falar sobre cada um desses grupos, cada uma dessas orientações servem para cada um dos outros também. Então é interessante te ver quando ele fala disso, né, ele cobra também do próprio pastor da igreja que ele possua também essas boas obras, essa conduta, né. Aqui ele vai falar agora com relação ao seu ensino, né, no ensino mostra integridade. O Enan vai dizer assim: a palavra integridade é a tradução, né, desse termo em grego, que literalmente significa incorruptibilidade.
A integridade tem a ver tanto com o conteúdo da mensagem quanto com a motivação do mensageiro. Ele vai dizer assim também: a palavra não pode ser adulterada nem mercadejada. O ministro precisa ser íntegro quanto ao seu conteúdo e quanto aos seus motivos. Então aqui é interessante Paulo ele falar até com relação ao seu próprio ensino, a sua conduta com relação à igreja como pastor, como aqueles que está à frente, né, dessa igreja em Creta. Ele deveria também no seu ensino mostrar integridade. O seu ensino ele não deveria ser dúbio, o seu ensino não deveria ser contraditório, não deveria se parecer com o ensino dos falsos mestres, né? Mas ele deveria mostrar integridade, incorruptibilidade, que ele deveria mostrar isso também na sua maneira de pregar, na sua maneira de orientar a igreja, né? De instruir as igrejas em Creta. Deveria possuir também reverência. Aí o Hernandes vai dizer assim: reverência tem a ver com a forma que a mensagem é transmitida, ou seja, a maneira de ensinar. Reverência denota um alto tom moral na exposição da sã doutrina. O pregador irreverente é uma contradição. A vida do pregador não pode estar em oposição à sua mensagem. Então ele deveria ser respeitoso, deveria ser reverente também com relação à mensagem, não somente pregá-la de maneira a ensiná-la de maneira verdadeira, né? Que ela seja saudável, né? Como ele vai dizer nos primeiros versículos, mas ele deveria ser reverente também a ela, deveria possuir uma conduta de respeito com relação a esse ensino. Com relação também até a sua maneira de falar, ele vai falar sobre a sua linguagem, né? Deveria ser sadia, deveria ser irrepreensível. Aí ele diz com a finalidade para que isso, né? Qual a finalidade disso? Aí o Hernandes vai dizer aqui: a descrição que Paulo faz do adversário pode incluir os críticos pagãos do cristianismo, bem como os indivíduos indispostos dentro da comunidade. A melhor defesa contra os adversários é a completa integridade na pregação, tanto na forma quanto no conteúdo. Então, quando Paulo ele cobra dele, né, essa integridade, essa clareza, né, esse ensino, essa reverência, então ele fala qual é a intenção disso, né? Para que aqueles que são os inimigos da fé, aqueles que muitas vezes criticam o evangelho, que são contra, né, e utilizam de meios para difamar o evangelho, eles sejam envergonhados. Então, que o ensino dele seja reverente, né, que seja claro, seja verdadeiro, seja saudável, para que eles não tenham como o defamarem. Então, é interessante a gente ver isso, que o Paulo vai falar sobre a sua conduta, mas também sobre a sua fala, para que seja exemplo para aqueles que estão no mundo, e muitas vezes olham para o cristianismo como uma maneira de criticar, como uma forma de diminuir a mensagem falada, mas ele diz, né, quando ele coloca aqui, para que o adversário seja envergonhado. Então, que não demos motivos por meio para aquilo que falamos e para aquilo que vivemos. Muitas vezes vivemos pregadores, né, que ensinam algo, muitas vezes caem nesse pecado que é o qual ensinam. Muitas vezes eles instruem algumas pessoas, muitas vezes estão envolvidos também em coisas que difamam não somente a ele, mas também a sua comunidade. Então é interessante Paulo ele se preocupar também pela maneira como a comunidade, né, o próprio Paulo, a própria pregação e a própria vida dele, né, a vida de Tito, ela é vista, né, pelas pessoas que estão ao seu redor, para aqueles que são, às vezes, críticos ao Evangelho. E aqui, para encerrarmos, né, esse estudo, vamos ver agora os últimos dois versículos, versículo 9 e versículo 10. Versículo 9 diz assim: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Aqui agora vamos falar sobre o último grupo, né? Que é o grupo dos servos, aqui no caso seriam escravos, e que Paulo ele vai agora se referir. Vemos aqui ele falando, né, novamente, sobre os homens mais velhos na fé, as mulheres mais velhas na fé, as jovens recém-casados, os jovens, agora o próprio Tito, né, com o próprio pastor da igreja, recebendo essas orientações, e agora com relação aos servos, né, aos escravos. A gente vai dizer assim: concordo com William MacDonald quando diz que a simples menção que a Bíblia faz da escravidão no primeiro século não é sinônimo de sua aprovação.
Assim como a poligamia registrada no Antigo Testamento não há atestado de aprovação divina àquela prática. Então, aqui é interessante, como até vimos, né, no livro que estudamos anteriormente, que era o livro de Filemon, que fala com relação a um escravo, Onésimo, né, que havia fugido, e a gente até tratou um pouco sobre isso, né, e como nos tempos bíblicos ainda havia a escravidão, e que até como depois, né, a igreja foi uma das principais responsáveis para o fim, né, dessa escravidão. Então a gente entender que quando a Bíblia ela cita, ela muitas vezes não aprova essa questão, mas ela lida de maneira como que as outras, os ímpios, né, e as pessoas que não são cristãs, elas muitas vezes não lidavam com isso, né? E a forma até como a gente viu em Filemon, o próprio Paulo, ele mandar que o próprio Onésimo, né, o escravo de Filemon, voltasse para a casa dele, e é uma recomendação de amor, de fé, pedindo para que Filemon receba como irmão. A gente vê o tratamento que o próprio Paulo ele tem com relação a uma pessoa que estava nesse estado de escravidão. Então vemos que, novamente, que a Bíblia, de forma nenhuma, ela aprova ou que passa pano, né, para esse momento tão terrível, né, da nossa humanidade. Então, aqui o Hernandes, né, vai fazer até uma referência também à questão da poligamia, que acontecia no Antigo Testamento, e que reis tinham várias mulheres, e que a própria Bíblia ela condena, em versículos, que eles não deveriam ter essas quantidades de mulheres e que isso era pecaminoso. E em casos até que o próprio fato deles terem, né, o próprio Salomão, né, que ele tem várias mulheres, ele se casa com mulheres de várias religiões, é a causa da sua queda. Então é interessante de ver como a Bíblia ela fala e descreve elementos de um cenário, mas muitas vezes mas ela não aprova esses elementos. O Hernandes vai dizer assim: Deus jamais aprovou a crueldade e a injustiça da escravatura. Porém, a igreja primitiva não se engajou num projeto revolucionário contra a escravatura. Antes condenou-a e removeu seus abusos pelo poder do evangelho. Quando a palavra de Deus prevaleceu, o mal da escravatura se incumbiu. Então, novamente, a gente vendo isso, né? Que a igreja foi um dos principais responsáveis para o fim da escravidão. Aqui, com relação à orientação que ele fala a esses servos, a gente pode também colocar pode entender também essa orientação para aqueles que são empregados, né? Aqueles que são funcionários, ela também pode se aplicar ao que Paulo vai dizer agora, né? Em tudo, seja obediente. Aí o Hernandes vai dizer assim: a obediência deveria ser em tudo. A obediência deveria ser em tudo. Obviamente, em tudo, restringe-se ao que é lícito, mas honrando a Deus por meio do seu serviço. Então aqui é interessante quando ele vai falar que aqueles que mesmo estão num estado tão terrível, né, que é o estado da escravidão, eles deveriam ser obedientes ao seu patrão, né? E aqui vemos novamente, quando a gente fala disso, né, eles se submetendo. E isso é uma recomendação de Deus para conosco. Isso aqui a gente pode levar no sentido da escravatura, mas também a nós como funcionários, aqueles que possuem um trabalho, né? E que eles deveriam se sujeitar aos seus servos, devem ser obedientes ao seu serviço. Então, se você está encarregado de um serviço, de uma ação, de um trabalho, que façamos isso de maneira obediente, não negligenciando aquilo. Então, é interessante essa recomendação que Paulo ele dá a esse grupo. A gente vai dizer assim ainda mais. Com relação nessa segunda parte, ele em prova de toda a fidelidade. A gente vai dizer assim: os servos deveriam dar prova de sua honestidade, não deveriam seguir apenas quando eram vigiados, nem apenas com medo de serem castigados. Então, aqui novamente, fala sobre a honestidade desses funcionários e também com referência também àqueles escravos, que eles deveriam ser honestos com todas as suas práticas, né? E deveriam dar essa prova de fidelidade, de fazerem o seu serviço, fazerem as suas obrigações, né? E não somente quando eram vigiados, mas de maneira íntegra, né? Fazendo aquilo com o qual a sua função ela requer deles, né? Então eles deveriam possuir fidelidade em tudo que faziam. E aqui outra recomendação que ele fala é que eles não sejam responsáveis, que o Hernandes vai dizer também: uma coisa é servir de coração, outra é fazê-lo com má vontade e murmuração. O servo poderia se queixar do Senhor a outros que trabalhavam com ele, que certamente seria um péssimo testemunho cristão. Então aqui ele fala sobre a conduta, né, desse servo, né, desse escravo, que não deveria ser respondão, deveria ser arredio para com o seu Senhor.
E outra recomendação que ele fala, né, não furtem, né, outra orientação que Paulo ele dá, que o Ana vai dizer assim, o verbo grego, né, utilizado para falar sobre furto, né, significa literalmente separar ou colocar de lado, e assim ficar sendo um eufemismo para o furto em pequena escala, ou o que é do aproveitamento de algumas vantagens indevidas. Então aqui, com relação ao furto, ele fala de subtrair, né, algo, ou também de procurar vantagens indevidas no seu trabalho. Então, vemos que esse tipo de recomendação é dada àqueles, né, que estavam naquele estado de escravatura, mas também é uma orientação dada àqueles que são funcionários, né, que muitas vezes, por meio de uma escala, muitas vezes difícil, né, que é normalmente a escala que possuímos, né, a escala CLT de 6x1, e muitas vezes a pessoa tenta tirar vantagem no seu horário de trabalho. Então é interessante quando ele vai dizer aqui não somente furto de subtrair objetos, mas também de procurar tirar algumas vantagens indevidas no seu trabalho. Então é interessante de ver a preocupação de Paulo com relação a isso também. E agora Paulo ele vai falar a finalidade, né? A finalidade de porque eles deveriam ser obedientes em tudo, eles não deveriam ser respondões. Ele diz para que, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, ele vai dizer assim, a palavra grega usada por Paulo, né, significa colocar em ordem, enfeitar, adornar. A palavra é usada para o arranjo de joias de modo que elas apresentem sua plena beleza. Então, a obediência, né, ser honesto nas suas funções, poder honrar, né, o seu trabalho, isso não é para que, porque o meu patrão, o meu trabalho merece, né, porque eu tenho um respeito, num certo sentido, né, vou dizer assim, uma dedicação superior ao meu trabalho, à minha função, ao meu patrão, mas de que isso, quando fazemos isso, como somos honestos, quando trabalhamos e fazemos a nossa função, né, com relação ao trabalho, nós honramos a Deus, nós honramos aquele que, muitas vezes, instituiu aquela liderança sobre nós. A mesma questão a gente pode entender com relação às leis, com relação muitas vezes, ao presidente que possuímos, a governança que possuímos, seja prefeito, seja vereador, entender que Deus é superior para que essas lideranças estejam lá, e mesmo que muitas vezes discordemos de suas atitudes, e não quer dizer que iremos honrá-los em tudo, ou obedecer, ou concordar com eles em tudo, devemos nos submeter àquilo que não foi estabelecido, né, que nos foi estabelecido, seja por leis, seja por ordenanças, né, e por meio dessa submissão, a gente honra a Deus, né, a gente honra aquilo que Deus ele requer de nós, né. Aí o Anísio vai terminar dizendo assim, nada podemos acrescentar ao conteúdo da doutrina de Deus, mas podemos torná-la acho que, faltou uma palavra aqui, né, que diz aos olhos dos homens. Podemos torná-las mais, acho que seria aprazível, né, mais bela aos olhos dos homens. Ou seja, podemos acrescentar brilho à doutrina. Então, quando obedecemos a Deus, quando honramos os nossos compromissos, né, podemos fazer com que a doutrina de Deus, né, ela se torne mais atraente, né, aos olhos daqueles que nos veem, né, aos olhos dos homens, né, quando somos corretos, quando somos honestos, então isso traz brilho, né, à nossa doutrina. Eu gostaria de terminar com duas aplicações rápidas, que meio que vai resumir o que vemos, né, nesse estudo. A primeira aplicação que é interessante a gente ver é que devemos combater a heterodoxia com a ortodoxia. A heterodoxia, né, é um dos ensinos hereges, com relação, em contrapartida com a ortodoxia, né, que é a sã doutrina, a verdade. Então, que possamos não somente entender ou saber ou nos separar, né, dessas doutrinas falsas, mas devemos combatê-las. Devemos mostrar o motivo delas estarem erradas, devemos ensinar a sã doutrina para que essas falsas doutrinas sejam percebidas. Então é interessante a gente entender que muitas vezes as pessoas não dão atenção a isso, né? Mas a primeira coisa que Paulo ele fala a Tito é que ele pregue a sã doutrina, que ele seja padrão também, né, em suas boas obras, mas que a sua pregação ela seja clara, ela seja saudável, para que
para que a sua comunidade de fé, né, como ele está se referindo a Tito, ela não seja corrompida pela falsa doutrina, pelo falso ensino. E a segunda é que a sã doutrina é aplicada a todos. E tipo, isso engloba gênero, idade e posição social. Então é interessante a gente ver aqui que o ensino da sã doutrina, a verdade, a revelação de Deus, ela não é só para um tipo de grupo específico, não é somente para pastores, não é somente para líderes, mas é para os jovens da igreja, é para aqueles que estão mais tempo na igreja, é para homens, é para mulheres, é para pessoas mais idosas. Então é interessante a gente ver a preocupação de Paulo com relação à igreja em geral, né? E é muito interessante a gente ver esse estudo, porque é uma aplicação muito interessante para a gente, né? Que o ensino das Sagradas Escrituras, o ensino saudável, que devemos praticar, que devemos ensinar, que devemos viver, ele é aplicado, ele é ensinado a todos, né? A tanto os jovens quanto os mais velhos, quanto aos próprios pastores, né? A própria posição social, até aqueles que estão que são empregados, aqueles que também são chefes. Então é interessante a gente ver o que esse estudo ele nos dá, que é essa percepção de como devemos honrar a Deus por meio disso, né? Por meio do nosso trabalho, por meio da nossa conduta com relação à igreja, por meio da nossa vida privada. Então é interessante a gente ver como Paulo ele possui essa atenção, né? De poder falar sobre cada âmbito, né, da sociedade, da nossa vida, não somente na igreja, mas sua conduta fora dela também. Então, basicamente, foi esse o estudo de hoje. Foi um estudo bem longo, né? Acabei botando muita coisa no slide. Vou tentar resumir das próximas vezes. Mas eu gostaria de pedir que o Luiz pudesse orar para encerrarmos. Oremos. Senhor maravilhoso Deus, Pai de toda glória, estamos aqui em Tua presença para te agradecer por mais essa palavra que foi pregada fielmente, e te pedimos, ó Deus, que essa palavra venha fazer parte dos nossos corações e que nós possamos meditar nela dia e de noite para que não viemos a pecar contra Ti. É isso que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. As paz, uma boa noite. Amém. Boa noite, graça e paz. Amém. Boa noite.